Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Manuela, eu tenho 22 anos, moro em Portugal, na cidade do Porto, há 3 anos. Tenho a missão aqui no YouTube de proclamar o Rei, conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. E o assunto de hoje, eu não tenho um tema ainda, então em nome de Jesus, espero que o Espírito Santo de Deus ilumine a minha mente, me dê criatividade, me dê o título do vídeo de hoje, mas basicamente vai ser sobre julgamentos e o quanto isso é um câncer na igreja. Eu já devo ter comentado em algum vídeo, mas se você não sabe, eu nasci num lar cristão, só que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus há pouco tempo, realmente uma transformação. Então eu cresci num ambiente cristão, eu cresci com todos aqueles problemas que todo mundo fala, e um deles que foi o motivo pelo qual eu saí da igreja há um tempo foi a questão do julgamento e a questão da falta de amor com as pessoas, os novos convertidos ou as pessoas que estavam voltando agora para Cristo. Eu ficava extremamente revoltada. O Senhor começou a falar comigo sobre esse assunto e realmente me incomodar para eu trazer isso aqui pro YouTube quando eu estava simplesmente scrollando o TikTok. Péssimo hábito, inclusive. Mas o vídeo era só um vídeo assim, uma imagem normal, uma música. E no título não era exatamente assim, mas era alguma coisa assim, tá? Eu escrevi aqui no meu caderninho. Dizia assim: quando o pastor na pregação adverte sobre algum comportamento pecaminoso e você grita um fala Deus ou eita Deus como indireta para alguém, isso só mostra o quão distante de Cristo você está. E esse vídeo, essa frase me fez refletir sobre muita coisa, sobre todas as vezes em que eu estive na posição de observar alguém falando isso como uma indireta para outra pessoa, ser a pessoa que alguém atribuiu aquela indireta e também ser o tipo de pessoa que não falou eita Deus ou tipo, externou isso, mas no meu coração eu pensei, sabe? Na minha cabeça eu pequei dessa forma. E eu comecei a refletir sobre o quanto isso só mostra o quão distante nós estamos de Deus realmente, sabe? E a falta do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é uma evidência de que houve uma transformação genuína em você. E uma vez que a gente vai para a igreja, lê a Bíblia todos os dias, participa de 20 ministérios ao mesmo tempo, mas não tem esse fruto do Espírito, é uma pessoa que não foi transformada genuinamente por Deus. E isso é preocupante. Em Gálatas 5, 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito, repare que é o fruto do Espírito, tá? No singular. É amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Quando a gente julga alguém assim dessa forma, com o intuito de ferir essa pessoa, não há amor, não há longanimidade, não há benignidade no seu coração, não há misericórdia, não há transformação. A gente tem uma mania, eu vou colocar eu também, tá? Porque eu, por muito tempo, às vezes, eu tenho vergonha de admitir isso, tá? Mas quando eu vejo que alguém, quando eu via no passado, porque o Senhor já transformou isso no meu coração, mas quando eu via alguém que era novo convertido, se convertia ou voltava para os caminhos do Senhor outra vez, eu esperava uma mudança repentina. Eu esperava que, sabe, que essa pessoa fosse realmente 100% transformada visivelmente. Mas o Senhor, ele tem me mostrado, até comigo, em mim mesmo, que essa transformação, ela é gradual. Ela é algo que não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. É algo que o Espírito Santo de Deus faz no nosso coração. Porque, mais uma vez, eu gosto sempre de lembrar disso, que o único que pode convencer a gente da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, eu não tenho poder de nada, o seu pastor não tem o poder de nada, bispos, a posição mais alta dentro da hierarquia cristã, da igreja, enfim, não pode fazer nada. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, você pode saber a Bíblia de cabo a rabo, saber versículos decorados. Se você não tiver o fruto do Espírito, se você não for verdadeiramente transformado por Deus, não adianta de nada, isso é inútil. Então eu comecei a ver, porque assim, quando você é verdadeiramente encontrado pelo Senhor, a primeira coisa que você faz, a quem você liga o sermão, a, a exortação do pastor ali no público, a primeira pessoa
é você. E você começa a pensar em como aquela palavra pode fazer sentido pra você, sabe? Você não pensa no outro, ai, fulano tinha que estar aqui no culto hoje escutando isso, porque essa palavra era pra ele, porque ele precisa mudar isso, porque ele tem que mudar isso pra ontem. Não. Quando a gente entende a beleza e a verdade do evangelho, a gente se preocupa em como o nosso comportamento pode prejudicar ou ser uma pedra de tropeço para o meu irmão, porque há amor no meu coração, há misericórdia, e a gente começa a entender que somos totalmente pecados, nós somos depravados, não há nada de bom no nosso coração. Então, entendendo a verdade do evangelho dessa forma, a gente vê que a gente não é melhor do que ninguém. E assim como o Senhor me transformou em alguma área da minha vida gradualmente, gradativamente, o Senhor vai fazer isso na vida do meu irmão. A minha missão, a minha única tarefa é amá-lo, é exortá-lo em amor quando for preciso, é acompanhá-lo, é não julgar e não cansar dele todas as vezes que ele cair, mas é segurar na mão dele e falar: eu tô com você, você vai conseguir vencer isso porque eu estou orando por você. Gente, pra mim, a melhor demonstração de amor e de que alguém ama você verdadeiramente é quando essa pessoa ora por você. É quando essa pessoa leva o seu nome no momento em que é íntimo ali dela e do Senhor, leva o seu nome para que o Senhor cuide de você, para que o Senhor mude o seu coração, para que o Senhor te transforme. Para mim, essa é a maior prova de amor, sabe, para um irmão. 1 Pedro 4,8 diz assim: antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Sabe, gente, o amor ele transforma, o amor ele constrange. E quando você está tão focado em obedecer o Senhor e glorificar o Senhor com tudo que você impacta a vida das pessoas e não que somente dessa forma o Senhor transforme outras vidas, mas pode ser que através do seu foco e da sua determinação em honrar e glorificar o nome do Senhor com tudo que você tem, com as suas falas, posicionamentos e comportamentos, seu testemunho, isso pode impactar a vida de outras pessoas, porque elas vão ver que através do fruto do Espírito que você mostra, elas veem que teve alguma coisa ali e que não foi algo de você. E eu queria trazer muito esse assunto aqui, porque é realmente, eu já estive na posição de alguém que se afastou por ver esse comportamento. Eu me afastei da igreja, assumo a responsabilidade que eu não devia ter feito isso, mas eu me afastei da igreja porque alguém, a atitude de alguém foi pedra de tropeço para mim. Então a gente tem que estar se preocupando sim com o testemunho que a gente está pregando e como aquilo pode refletir na vida negativamente ou positivamente na vida do nosso irmão. Sabe? Porque é dessa forma que a gente vai honrar e glorificar ao Senhor. Isso é amor. Gente, esse cuidado com a imagem que você está transparecendo, não só externamente, tá? Mas internamente. O seu comportamento no trabalho, como você lida com os momentos de picos de estresse, como você lida quando você fere alguém com as palavras, se você é a primeira pessoa que vai pedir perdão, sabe? Tudo isso reflete Cristo em você, reflete a transformação. Reflete que você não é um crente meia boca, que você não é um cristão só de falar que você é crente, que você vai para a igreja, mas é alguém transformado, é alguém que transparece amor e misericórdia. Então, quando alguém sentar na rodinha depois do culto para falar mal do fulano que estava com aquela roupa, do ciclano que estava cantando fora do tom, que você seja o tipo de pessoa que exorte aquelas pessoas em amor, ou não participe daquela roda. Sabe, a palavra de Deus diz para nós não nos sentarmos na roda dos escarnecedores. Isso é muito sério, mas se você tiver a oportunidade de exortar aquelas pessoas em amor, exorte, porque isso é amor ao próximo. Então, alguns dos conselhos que eu dou aqui pra você e pra mim também, isso aqui é, tá? Autocrítica. Porque eu também tenho muito que melhorar, não sou perfeita. Comece a se preocupar com o tipo de testemunho que você tá pregando. Sabe? Com que comportamento você tá tendo e como aquilo impacta na vida das pessoas que estão vendo aquilo. Porque imagina, se uma pessoa novo convertido, alguém que está voltando para os caminhos do Senhor agora, entra na igreja e vê esse tipo de comportamento, imagina que imagem que ela vai ter de Cristo, que imagem que ela vai ter daquela igreja,
Segundo, a sua língua tá glorificando a Deus? O que você tem falado tá glorificando a Deus? Gente, a fofoca é um câncer. Realmente, a fofoca destrói relacionamentos. A fofoca, ela é uma coisa extremamente perigosa. Então, exerça o domínio próprio, que é um dos pontos ali do fruto do Espírito. Exerça o domínio próprio. Se você tem dificuldade com a sua língua, com a fofoca, você tem essa necessidade de estar falando o tempo inteiro, ou, sei lá, de alguma forma, tendo atenção sobre si, falando mal da vida das outras pessoas, refreia sua língua, repreenda isso em nome de Jesus, porque isso não vem do Senhor. E reconheça as suas falas e posicionamentos transparecem mais a Cristo ou a sua carne, ou o velho homem. Os seus comportamentos instigam as pessoas a conhecer ao Senhor e a terem curiosidade para conhecer quem é esse Deus que te transformou dessa forma e te fez ser essa pessoa mais mansa, mais humilde, mais feliz, mais amorosa, ou o teu comportamento afasta essas pessoas. Uma coisa que eu queria comentar aqui muito rápido é eu tava conversando com uma amiga que é muito próxima a mim. Durante um devocional, basicamente, o Senhor ele me incomodou muito para conversar com ela e para mandar um áudio para ela. Não lembro sequer o que eu mandei no áudio, foi realmente algo direcionado pelo Espírito Santo, mas foi muito engraçado que, enquanto eu não peguei no celular e mandei o áudio pra ela, o Espírito Santo de Deus não parou de me incomodar. E mandei um áudio, orei com ela e tudo mais. E em seguida ela me respondeu e a gente começou a conversar. Fazia um tempo que a gente não tava se falando, porque, enfim, é distância, ela mora no Brasil, é um fuso horário um pouco complicado, né? E ela falou uma coisa assim pra mim, Manu, eu já caí, o Senhor já me levantou várias e várias, várias vezes. Eu sei da palavra, eu sei da verdade, eu sei o que eu tenho que fazer, eu só não tenho forças. Eu só não consigo. E em seguida ela falou assim, mas sabe uma coisa que eu acabei de perceber nessa conversa que a gente tá tendo? É que em todas as vezes, em todas as minhas caídas e levantadas com o Senhor, toda essa história, essa jornada que eu tenho com Deus, todas as vezes o Senhor me ensinou alguma coisa, ainda que fosse uma coisinha. Todas as vezes ele tirou alguma coisa da minha vida, ele melhorou alguma coisa na minha vida. Em todas as vezes, todos esses ciclos, né? E, cara, quando ela me falou aquilo, eu fiquei, mano, não sou eu que convenço, não é quantas vezes eu oro, eu não determino nada, eu não tenho poder de nada, por mais que eu ame e eu queira que ela mude, não tá nas minhas mãos. E a gente, quando ama uma pessoa e vê uma pessoa se perdendo, é desesperador. Mas nessa conversa, o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração sobre ter paciência, ter amor com essa amiga, não só com ela, mas, né, colocou ela ali como exemplo, porque eu não tenho poder de absolutamente nada, é tudo o Espírito Santo de Deus, o trabalho é todo dele, sabe? Eu não tenho partido nenhum, e que prepotência da minha parte é pensar sequer que eu tenho algum crédito nessa mudança, ou, sabe, e que eu posso de alguma forma acelerar essa mudança quando é tudo no tempo de Deus. Pode ser que para mim a mudança tenha sido mais fácil, tenha sido mais rápido, mas para ela não. E para outras, talvez para você seja um outro processo, sabe? O Senhor ele trabalha de formas diferentes e é só ele que convence a gente da justiça, do pecado e do juízo. E quando eu tava nessa conversa, me lembrou também de uma pessoa que eu sigo no Instagram. Eu não lembro o Instagram dela, mas eu vou deixar aqui para vocês seguirem. É uma menina que é do meio fitness, só que ela se converteu, ela é cristã e ela propaga o reino através das mídias sociais, com o conteúdo dela fitness e afins. Em um dos posts dela, não sei se foi stories ou feed, eu não sei, mas ela falou uma coisa muito interessante, que quando ela se converteu, ela não mudou, tipo, de um dia para o outro. Ela não parou de ouvir as músicas que ela estava ouvindo para treinar. Ela não parou de vestir as roupas que ela vestia para treinar, que eram roupas não muito modestas, enfim. E à medida em que ela foi conhecendo ao Senhor e tendo tempo com o Senhor, algo gradual, não foi de um dia para o outro, o Espírito Santo de Deus começou a incomodá-la. E ela começou a vestir uma blusa mais longa, a ouvir outros tipos de música, sabe, gradativamente. E quando ela parou
para perceber, ela já não estava conseguindo mais usar as roupas curtas, os decotes, e ela viu que aquilo realmente foi uma transformação do Espírito Santo nela. Não foi porque fulano falou, porque o pastor falou, porque o discipulador falou, mas foi algo que o Espírito Santo de Deus fez no coração dela. Então, quando a gente exige uma transformação imediata, isso é até um desrespeito para com o Espírito Santo. E a gente quer algum tipo de controle na situação quando a gente não tem controle nenhum. Então a gente tem que ter muito cuidado e amar essas pessoas. E que a partir daí elas vão se sentir cuidadas por Deus e vão mudar gradualmente, gradativamente. Você vai ver a mudança. Não precisa você estar falando, não precisa você estar mandando indireta no culto, que, by the way, é a coisa mais infantil que existe, na minha opinião. Isso realmente me estressa um pouco. A gente tem que se colocar nesse lugar de humildade e de misericórdia para com os nossos irmãos, porque o Senhor é bom e misericordioso para com a gente. E quantas coisas a gente não faz escondido no nosso quarto e que envergonha ao Senhor e entristece o Espírito Santo de Deus e a gente não expõe, não são coisas visíveis e aparentes, sabe? São coisas internas. Então, pensa um pouquinho sobre isso. E para finalizar, eu quero ler um versículo assim que é muito forte. Fica em 1 João. É que eu tô olhando pra cá porque tem um caderninho aqui anotando, tá? 1 João 1, 8 a 9. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, olha que poderoso. Eu acho que a gente tem que realmente muito diretamente olhar para o nosso próprio umbigo, olhar para o nosso pecado e como, sabe, aquilo tá glorificando a Deus. Se aquilo, a nossa preocupação tem que ser sempre essa. Se o que eu tô ouvindo tá glorificando a Deus, se o que eu tô vestindo tá glorificando a Deus, se o que eu tô fazendo nas minhas horas extras e nos momentos em que eu tô no tédio, está glorificando a Deus, sabe? Uma vez que você se preocupa somente com isso, automaticamente as outras coisas são transformadas ao seu redor, sabe? Então, olhe para aquele irmão que se converteu há pouco tempo e que tá mudando de vida e que o Espírito Santo de Deus está trabalhando nele ali, às vezes muito lentamente, no nosso tempo, né? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas a gente vendo aquilo, ver que tá, sabe, havendo alguma transformação, ainda que seja uma coisinha pequena. O Senhor, ele tá transformando, o Senhor, ele tá trabalhando. E convenhamos, né? O Senhor, ele sabe o que faz. Quem sou eu para julgar se a transformação do meu irmão tá sendo muito devagar ou se a partir daí eu julgo que ele não foi transformado de fato, sabe? E o Senhor, ele deseja que nós tenhamos um coração arrependido, um coração quebrantado, voltado para ele, sabe? É isso que ele mais almeja. Ele não quer que você seja o mais naquilo que você faz. Não só isso, né? A gente tem que ter excelência pelo nosso trabalho, isso é óbvio, mas para glorificar a Deus, esse é o fim de todas as coisas, é glorificar o Senhor. Mas mais do que tudo isso, o Senhor, ele deseja que você tenha um coração quebrantado. Então, se você é a pessoa que julga, que fofoca, ou que é de alguma forma pedra de tropeço para os seus irmãos, feche seus olhos nesse momento e rasgue o seu coração e fale: Senhor, eu me envergonho do meu comportamento. Eu me envergonho porque quando eu vejo algo que é fora do normal dentro da igreja, eu julgo, eu faço um juízo de valores sobre aquela pessoa, consoante a como ela tá se vestindo, ao que ela tá ouvindo, sabe? Eu cobro ela dessa forma. Eu sei que isso é errado, Senhor, porque isso reflete o quão ruim eu sou, na verdade, sabe? E eu não quero que isso sirva de pedra de tropeço para o meu irmão. Então me perdoe, Senhor, e me ajude a melhorar. Transforme isso no meu coração. Todos nós estamos num processo de santificação. Todos nós. Romanos 3,
23. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Em outras versões todos pecaram e estão não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É uma coisa assim. Eu gosto dessa palavra. Carecem da glória de Deus. Todos nós. Ninguém é melhor do que ninguém. O teu coração e o fruto do Espírito que você transparece diz muito mais sobre como é o teu relacionamento com Deus e se você realmente tem um relacionamento com Deus, tá? Fica aqui essa reflexão, que Deus abençoe a sua vida e eu peço que você reflita sobre essa mensagem e traga isso para você. E pense, não pense no fulano ou no ciclano, pense em você e no testemunho que você está pregando. Olhe para sua vida, para que tipo de cristão você está sendo. E a partir daí, abra o seu coração, rasgue o seu coração para que o Senhor transforme ele e molde o seu caráter, tá bom? Olha, um cheiro e até uma próxima.